lama, neve ou terreno acidentado. Quando o veículo está na água, as ranhuras profundas do piso dos pneus também funcionam como remos. Este modelo de 8 rodas consegue transportar 6 pessoas em terra e 4 na água. A produção começa com a soldadura de 8 secções de aço umas às outras para fazer o assento do condutor. Depois, mais 12 partes de aço para compor a estrutura principal do veículo. Esta estrutura vai alojar o assento, um depósito de combustível, a bateria e uma caixa de arrumação. A seguir é montado o chamado cubo do eixo. Uma prensa robotizada insere 5 parafusos de porca por entre os componentes para os unir. Este design forma o cubo leve e fortalece o eixo para a condução em terreno acidentado. Em seguida, o semi-eixo é inserido no cubo. Depois, uma máquina de soldar robotizada une o eixo a um dos lados do cubo. A máquina solda o eixo ao outro lado do cubo. Esta empresa usa um robô para a execução desta tarefa importante porque é mais rápido e mais preciso. Aqui um funcionário revela alguns dos segredos para o veículo funcionar em água. Cada chumaceira do eixo leva aros de borracha e aço chamados vedantes. Formam uma vedação à prova da água à volta do semi-eixo. Um funcionário deita óleo nestes vedantes para os lubrificar e impedir que a água e o pó se acumulem. Uma de 16 juntas é colocada entre os vedantes. São feitos de cortiça para impedir a entrada da umidade e a saída do óleo. Depois de se adicionar mais um vedante e uma junta, é aplicado um composto líquido anti-ferrugem ao semi-eixo de aço. Aqui uma máquina de corte computadorizada faz uma roda dentada de um anel de aço para criar uma das 17 engrenagens do veículo. É usado lubrificante para arrefecer o calor que esta máquina gera para que não sobreaqueça e avarie. Quando os cortes ficam concluídos, braços mecanizados retiram a engrenagem e substituem-na por uma peça circular. Aqui pode ver-se como a alavanca das velocidades muda de ponto morto para uma velocidade e para marcha atrás. E aqui vê-se como a embreagem transfere a potência através de um componente chamado veio primário para a transmissão. A transmissão é ligada ao motor. 2 embreagens são colocadas no eixo de entrada. Cada uma é parafusada com um parafuso e 2 anilhas. Depois o motor é ligado à transmissão com uma correia de transmissão de borracha que rodeia as embreagens. 2 calibradores ligam o sistema de travagem à transmissão. Agora a correia de transmissão, o sistema de embreagem, as rotações do motor, os travões e a direção são testados. O condutor manobra o veículo abrandando ou travando cada par de rodas e derrapando para um lado. Para fazer a parte inferior da carroceria é aquecida uma folha de polietileno num forno. Após 4 minutos e meio a 232 graus, a folha emerge, amolecida pelo calor. Um molde de alumínio surge e uma máquina de moldagem por vácuo estica o plástico à sua volta, sugando o ar existente entre os dois. Depois do plástico arrefecer, durante cerca de 4 minutos e meio, a máquina levanta o molde, deixando uma cavidade do tamanho de uma banheira grande. 2 funcionários transferem a parte inferior da carroceria para uma linha de montagem. Inserem o chassi do veículo, agora pintado de preto. Depois, no exterior, instalam 4 extensões que vão suportar os eixos dianteiro e traseiro do veículo. Vão permitir que os eixos resistam em condições mais difíceis. São instaladas 8 correias nas rodas dentadas nos semi-eixos. Depois são adicionadas mais 2 a ligar a transmissão aos componentes que impelem o veículo, a cadeia motriz. É presa uma placa para completar a ligação. O motor com potência de 26 cavalos é instalado e preso com 3 parafusos de porca. A seguir, são a parte superior da carroceria em polietileno e as rodas. As correias e as rodas dentadas são testadas. As rodas são 2 vezes mais largas do que a maior parte das rodas dos carros, mas 10 vezes mais suaves para amortecer o veículo. Em terra, este veículo viaja a mais de 35 km por hora. A velocidade máxima na água é de apenas 5 km por hora, mas pelo menos vai fazer furor. Os jogadores de golfe